Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além da Matéria Cast. Vamos iniciar nossa preparação. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus, para que o plano espiritual nos envolva sempre em paz e luz. Vamos agradecer o nosso mentor espiritual, que é o nosso anjo da guarda. Ele está conosco desde o nosso nascimento. Ele nos intui, nos ampara e nos prepara para as provas da vida. Vamos saudar Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que com seu manto de luz sagrado passa por todos nós, sobre nossa cabeça, sobre nossa família, nos acalenta no seu manto de amor. De mãos dadas com Maria, vamos até o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo de amor, de esperança, de serviço e de fraternidade. Ajoelhados em espíritos, com o nosso Mestre Jesus, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Agora vamos à nossa mensagem de hoje. Abrigo seguro. Diante de quaisquer provação da vida, quando tudo te pareça incompreensão, barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatarem a presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos te afigurem extintos, perante os sofrimentos que te alcancem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgueis irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pensa em Deus, refugia-te em Deus, espera em Deus e confia em Deus, porquanto, ainda mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Recados da Vida. Agora vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos no ponto 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas supondo que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver o vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis
e cheia de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência onde de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Fernandinho, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Essa passagem do Evangelho, nesse capítulo, bem-aventurados os pobres de espíritos, Jesus ele enaltece muito, os espíritos enaltecem bastante o sentido da humildade, esse sentimento que nós temos que ter. E quando aqui a gente está falando da missão do homem inteligente na Terra, nesse ponto 13, nós estamos falando de um dom, muitas vezes de um dom. Claro que todos nós somos inteligentes, todos nós viemos à Terra da mesma forma e podemos, obviamente, nos instruir, né? O Espiritismo, ele sempre fala isso. Nós temos que nos instruir, nós temos que estudar. Não adianta única e exclusivamente a gente ouvir uma mensagem como essa, ler o Evangelho. Tem livros, inúmeros livros espíritas. Então nós precisamos nos instruir. Esse ponto de missão inteligente, ele está falando realmente de uma inteligência diferenciada. Quando Deus, na verdade, disponibiliza para alguma pessoa nascer em um ambiente propício para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. E, às vezes, o ambiente propício não é um ambiente que nós imaginamos, aquele ambiente perfeito. Não é isso. O ambiente propício, que pode ser até um ambiente de dificuldade, mas que é propício para que ela desenvolva aquela inteligência. O importante aqui é como que essa inteligência, como que esse dom ele vai ser utilizado. Essa é a chave. Nós temos que utilizar os nossos dons, as nossas facilidades para poder sempre ajudar a nós mesmos e ao próximo. Sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância. É exatamente isso que esse ponto quer falar. Esse ponto 13, quando ele fala homem inteligente na Terra, a sua missão é sobre isso, é utilizar aquilo que Deus lhe conferiu, né, lhe proporcionou para usar e para ajudar o máximo de pessoas possível. É exatamente isso que esse ponto quer dizer. Fala principalmente que a nossa inteligência ela tem que ser utilizada para servir o próximo, de todas as formas que a gente puder. Às vezes a gente pode servir o próximo, como eu sempre digo, com a palavra, né? A gente consegue recolher o nosso orgulho, utilizar a nossa inteligência, se a gente se considera ou não mais inteligente que o outro, isso um pouco importa. Importante que a gente vai usar a inteligência que a gente tem para poder servir, né? Para poder construir um mundo melhor, aliviar também as dores do próximo. Com nossa inteligência, a gente pode ultrapassar várias barreiras que a gente tem na nossa vida, várias barreiras físicas, barreiras mentais e barreiras espirituais. Essa passagem também mostra que isso é um convite, né? Um convite para a gente poder exercitar a nossa humildade de todas as formas que a gente puder. Não é saber mais ou saber menos. É apenas utilizar o que a gente tem hoje, a inteligência que a gente tem para servir o próximo. Então, no final das contas, fala muito mais sobre servir do que ser servido. Muito mais de ser melhor no sentido de ajudar o próximo do que do orgulho. É uma passagem que fala muito de humildade. Só para a gente finalizar, e já que nós estamos falando aí, né, de humildade e orgulho, que são coisas completamente distintas, Emmanuel, ele fala exatamente isso, que o orgulho, ele é a porta aberta por onde entram nossas maiores dificuldades, problemas. Então, nós temos realmente, né, que entender o quanto que é importante nós sermos humildes. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos nos conectar com o amor de Cristo dentro dos nossos corações e vamos agora praticar um verdadeiro ato de amor e caridade. Vamos enviar energia de amor e de luz para o nosso planeta Terra,
que está sendo tão castigado pela sua população. Vamos enviar energias de amor para ele, para que ele sempre se restaure, se reinvente, ressurja. Vamos enviar energias de amor e de luz para todos os governantes, principalmente para o governante do nosso país, da nossa cidade, seja onde estivermos, que eles sejam envolvidos de muito amor, de muita luz, para que tomem as melhores decisões possíveis em prol de toda a humanidade e população. Vamos enviar energia de amor e de luz para todas as pessoas que se encontram em países que estão em conflitos. Vamos vibrar paz, vamos vibrar amor para esses países. Vamos enviar energia de amor e de luz para todas as pessoas que se encontram em situações de rua, com frio, com fome, sejam crianças, idosos, jovens, pais, mães desesperados. Vamos imaginar Jesus envolvendo essas pessoas, esses nossos irmãos, com muito amor, com muita luz. Vamos enviar energia de amor e de luz para nossa casa. Vamos imaginar o Cristo entrando no nosso lar, passando por cada um dos cômodos, abençoando, limpando e harmonizando a nossa casa. Vamos pedir permissão para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Vamos imaginar o próprio Cristo nos abraçando nesse momento e iluminando a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. Vamos deixar uma vibração em aberta para que a espiritualidade utilize da melhor forma que desejar. E dessa forma iniciamos a nossa semana, agradecendo por esse momento de oração, de conexão com o nosso Mestre e com Deus Pai Todo-Poderoso. Finalizamos o nosso Evangelho no Lar de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor